Essa é a semana 41 do projeto Bruce Wayne. Você quer me tornar Batman ou Bruce Wayne na vida real. O objetivo desse projeto não é me tornar um vigilante, mas sim o polimata que é o Bruce Wayne. O polimata é aquele que é especializado em múltiplas áreas diferentes. Então pode ser uma pessoa que sabe lutar jiu-jitsu, boxe, e ao mesmo tempo sabe engenharia elétrica e ao mesmo tempo entende de investimentos. São várias áreas que não têm correlação entre uma outra. Então esse que é o objetivo do projeto e ele é completamente inspirado no Bruce Wayne. E essa semana 41, falta 11 semanas para acabar o ano 1 do projeto, que como eu disse é o ano que é para focar mais no desempenho e na criação das habilidades que eu vou precisar para os próximos 11 anos do projeto. E essas habilidades seriam responsabilidade, disciplina, é, determinação, persistência e obsessão pelo projeto. E também um grande gerenciamento de tempo. E uma das coisas que eu já havia falado antes era a questão da minha corrida, que infelizmente um tempo atrás eu tinha. Eu já era um pouco inconsistente, porém eu tinha machucado meu joelho. Perdão, eu tinha machucado meu joelho. E isso fez com que eu parasse de correr por meses. Perdão de novo. Aí, eu tinha dito na última semana que o plano era voltar a correr mais consistentemente, em vez de só correr em situações que eu tenho que ir num lugar, então eu vou aproveitar e vou correr até aquele lugar. Não, eu quero correr consistentemente. E felizmente essa semana eu já comecei a fazer isso. Que outra coisa que eu tava com problema era acordar 4 da manhã. O que era uma coisa que tinha, claro que tinha uma desculpa muito fácil, que quando eu tava na escola era muito mais fácil acordar 3 da manhã, porque eu era obrigado a fazer isso para conseguir estudar ou correr antes de ir pra escola. Agora eu não preciso disso, agora eu não tenho nada é, no exato horário, pelo menos até essa semana acabar, até semana que vem. Então eu posso acordar 7 da manhã, que não tem nenhum problema, eu não vou me atrasar para algo. Porém, eu quero colocar meu corpo, meu cérebro para fazer o que é necessário, independente das circunstâncias. Então, mesmo se eu não tenho nada, eu ainda tenho que acordar, sei lá, 2 da manhã, mesmo que eu não tenha acordado 2 da manhã, só um exemplo. Eu ainda tenho que me exercitar, eu ainda tenho que meditar, eu ainda tenho que estudar, independente da circunstância que eu tô, ou se eu não tenho mais algo que me incentive a fazer isso. Eu tenho que fazer porque eu devo fazer por causa do projeto, que correlaciona totalmente com o objetivo final do projeto, especificamente o objetivo da fase um de 1,750 milhões de dólares com um retorno de 4% ao ano. Então, essa semana passada, eu quero dizer, né, a semana 41, eu fui capaz de correr 2 vezes, que pode parecer pouco, porém a gente tem que é, lembrar que eu não estava correndo nada nos últimos 6 meses, praticamente, 4 meses. Nos últimos 5 meses, 5 meses, como assim? Nos últimos 5 meses, misturando inglês e português, eu acho que eu fiz isso. Então, essa aqui é uma das minhas corridas. Não, essa daqui foi o que eu fiz hoje, né? Que já é a semana 50, que foi essa aqui. Pronto. 5,21 km, 35 minutos, com um ritmo, average pace, de 6 minutos, 51, 6 minutos e 51 segundos por quilômetro, que ainda é muito rápido, porque eu quero correr bastante lento para eu conseguir chegar nos 10 km e com isso, e passar disso, e com o tempo ir aperfeiçoando meu ritmo. Porque é assim que você consegue melhorar o quão rápido você corre. Primeiro você corre lento para depois você começar a correr devagar. Seu corpo vai acostumando com o ritmo, seu condicionamento vai melhorando ao ponto que você nem vai precisar correr. Então meu plano é conseguir chegar aos 10 km por hora e, se possível, chegar aos 15 km por hora para conseguir correr uma meia maratona. É, mas também eu tenho o objetivo de conseguir correr mais rápido. Tanto que, acho que alguns dias atrás, ou semana passada, teve uma corrida que foi realizada pela uma igreja aqui perto de casa, em que aparentemente teve um cara que conseguiu correr 5 quilômetros em 20 minutos. Então, isso, pra você ter ideia, é um ritmo de 4 minutos por quilômetro. E claro que ele não correu 4 minutos exatos, então significa que tinha vezes que ele correu 1 quilômetro em 3 minutos e 30 segundos. Então, imagina, perdão, tô um pouco resfriado, nada tão sério. Imagina o ritmo que esse cara deve ter para conseguir alcançar isso, o condicionamento dele. O máximo que eu já consegui correr foi, acho que se não me engano, foi 4,42 aproximadamente por km.
que foi quando eu tava treinando pro CPOR no início do ano 1. Então, aquele é o nível que eu quero chegar, entende? De que conseguir correr distâncias que pode ser até relativamente não longas, é bem baixo, mas pra a pessoa média longa, porque ninguém consegue, né, eu acho que 1% da população consegue correr 5 km em 20 minutos, mas também conseguir manter um ritmo não um pouco, mas, por exemplo, 5 6 minutos para 15 20 30 40 quilômetros. O próprio David Goggins fala no livro dele, que ele conseguiu correr com um average pace de um ritmo médio de acho que 4 minutos e meio ou 5 minutos numa corrida, numa ultra, se não me engano, que eu acho que foi uma que ocorreu na Antártida, não na Antártida, foi no Alasca, se não me engano. No livro Nada Pode Me Ferir, ele falou sobre isso. Mas além dessas corridas aqui realmente eu fiz essa semana. Primeiro, depois foi essa daqui. O motivo que eu tô mostrando isso aqui é para eu não ser. É para ter alguma prova física do que eu tô fazendo, que o projeto é real. Que ele não é alguma fantasia ou algo que eu tô inventando, que realmente eu tô fazendo aquilo que eu tô falando que eu tô fazendo. Então, então isso aqui foi a primeira corrida da semana. Por algum motivo aparentemente não tá focando. Mas agora sim, pode ver 5 km e 140 metros com 36 minutos com average, com um ritmo médio de 7 minutos e 4 segundos. Então essa foi a minha primeira corrida que eu fiz essa semana. E depois disso foi a outra que eu fiz depois de 2 dias, que foi a de domingo, que foi a que eu corri mais, que foi 5 km e 300 metros. Ah, aqui também. 5 km e 300 metros. Esse foi o que eu tive um ritmo que demandou mais tempo, porque teve muita. Você pode ver aqui que o máximo de elevação que eu tive foi quase 1 km de elevação, seguido assim de corrida. Essa aqui foi uma corrida que eu fiz que eu dei mais volta nos bairros aqui da cidade, porque é uma coisa que. E nessa corrida também, algumas coisas que eu tenho que falar no futuro vídeo. Quando eu vou correr, é uma coisa que até o Hansa, que era o meu antigo mentor, no início do projeto, ele falava era que se você quando ele corria, ele não só corria no circuito, mas ele explorava novos locais, ele ia para novos lados, fazia novas rotas. É exatamente assim que eu corro, porque eu acho muito chato ter que correr no mesmo lugar todo santo dia. Porém, talvez isso seja bom quando você pensa na parte de você treinar seu cérebro ao desconforto do tédio e também pode ajudar na automatização do processo e você conseguir surgir novas ideias quando você corre ou algo do tipo, ou você conseguir escutar audiobooks de uma forma melhor, já que eu tô correndo no mesmo lugar sempre, então eu não preciso do meu consciente estar ativo para saber exatamente o que eu tô fazendo, eu posso fazê-lo ficar mais conectado com o que eu tô escutando. Porém, eu gosto sempre de correr em locais muito diferentes. Então, eu acho que isso que é o interessante da corrida, né? É sempre tá indo em locais diferentes, tá pegando caminhos diferentes, rotas diferentes, que eu acho muito mais interessante. Então, perdão, o plano é aumentar o número de vezes que eu corro durante a semana, porque o plano é eu conseguir correr todo dia da semana. Porém, na semana passada eu só corri 2 dias, então eu vou ver se essa semana eu consigo aumentar para 3 dias corridos. 3 dias que eu corro, para ir aumentando gradualmente, até que semana que vem eu vou começar presencialmente no meu trabalho de auxiliar administrativo. E o motivo que eu peguei esse trabalho eu vou falar daqui a pouco. E na volta desse trabalho eu vou descendo um ponto um pouco mais cedo, um pouco mais longe de casa, para eu conseguir ir correndo do ponto que eu descer até em casa. E eu vou fazer a conta para ver se correndo eu consigo chegar nos 5 km, ou talvez até ir diminuindo ao ponto que eu posso sair do trabalho e já correr até em casa. Só que isso também demandaria um tempo maior, que demandaria um ritmo maior. Já que eu já tenho uma rotina pronta para quando eu estiver fora, né? Já que agora eu tô fazendo um curso online. Então eu tô realmente saindo de casa.
Só, sou. Então, além disso, além da parte da corrida, eu também eu mudei minha atividade física. Então, como vocês sabem, eu não tô conseguindo mais ir na academia, eu não vou mais na academia. Então, em vez disso, eu tô fazendo calistenia. E a calistenia que eu tô fazendo há um tempo atrás eu havia falado que eu queria modificar, porque ela tava simples do simples. Então, eu fazia a maior parte dos exercícios quase todo dia, quase como fosse quase um full body todo dia. E claro que isso estava dando uma queda de desempenho, além de que eu estava encurtando muito tempo, já que eu estou usando The Parkinson's Law, a lei de Parkinson's, que fala que toda tarefa ela se expande pelo determinado tempo que você coloca para ela, na minha atividade física. Então toda vez que eu vou fazer um superset, em vez de eu só deixar um timer de 1 hora, eu coloco 10 minutos para fazer toda a superset, que eu realmente consigo terminar em 10 minutos. Enquanto se eu tivesse colocado 1 hora, talvez eu demoraria 15 minutos, 12, 13 minutos para concluir. Então é aquele tempo a mais que eu consigo para fazer outras atividades. Então eu utilizei esse tempo para modificar a minha atividade física e fazer uma pesquisa bem detalhada. E essa pesquisa foi muito inspirada no The Bioneer, que é um canal no YouTube e que para mim é um dos melhores canais de fitness do YouTube, se não o melhor. E também eu usei alguns documentos que eu encontrei sobre é, cara, eu ia falar em inglês, The Workout, é, eu esqueci em português, não me vem à mente agora, mas o workout, a rotina de exercício físico, posso dizer assim, do Robert Pattinson, Christian Bale e Ben Affleck para interpretar o Batman. Então, eu fiz uma série de anotações, peraí, aqui, série de anotações sobre as atividades físicas, os exercícios físicos que cada um deles fazem em como eu poderia colocar isso na minha atividade física, porém o treino realmente está no meu Notion, que é o meu bate-computador, pode-se dizer assim. Tudo que eu faço, tudo que eu escrevo, tudo que eu entendo, tudo que eu busco está no Notion registrado. Então, por exemplo, hoje, se fosse na rotina passada, eu ia fazer um full body, fazendo flexão, barra, sissy squats, panturrilha, provavelmente uma prancha junto com leg raises e antebraço. Agora eu acabei modificando essa rotina também para incluir um pouco mais de mobilidade, já que eu só estava me alongando. Então, alongar é óbvio, né, para você conseguir evitar lesão e mover seu corpo de uma forma mais fluida. E mobilidade é para você conseguir fazer movimentos mais específicos com o seu corpo, como por exemplo, mobilidade do ombro, mobilidade do quadril, mobilidade da perna, e mobilidade das costas também. Então, eu tenho um dia dedicado totalmente à mobilidade. Na verdade, eu tenho 2 dias que foi dedicado à mobilidade, porém eu tô remodificando esse dia porque, usando essa nova rotina, durante o treino eu já pego alguns insights do que eu posso modificar. Então, por exemplo, hoje, o treino foi totalmente focado no superior. Então, as supersets agora também são em 10 minutos, não mais em 12. Então, na primeira superset, depois dos 15 minutos de alongamento, que é, eu consegui diminuir de 25 minutos para 15 minutos, Parkinson's Law. Ah, Parkinson's Law. Então a primeira superset foi é, push-ups, flexões, junto com barras e negativos, que eu tô fazendo bastante negativo. Então, 4 sets, né, de cada até a falha. E depois disso eu fiz flexões inclinadas junto com swings kettlebells. Eu acho que eu anotei aqui, que é o exercício de kettlebell. Só que eu não tenho kettlebell em casa, então em vez de usar o kettlebell, é, kettlebell swings. Isso, I think it's this. Kettlebell swings. Ah, em vez de utilizar, eu não tenho um kettlebell, eu não vou comprar um kettlebell, pelo menos nessa fase do projeto, eu utilizei a minha mochila, que é praticamente um acessório que eu uso pra tudo agora, né? Então eu coloco dois pesos de 5 quilos, que tá aqui em casa desde que eu era criança, que ninguém utiliza, e eu uso eles para colocar na mochila para dar peso para fazer várias atividades físicas, como elevação frontal, como agora kettlebell swings, que é um exercício que eu achei muito bom de fazer, que eu também fazia antes quando eu fazia academia, e também
para fazer rosca eu utilizo. E também para dar peso para agachamento e outros exercícios de perna. Então, então quando eu tava fazendo isso, eu percebi que eu preciso dar um espaço maior entre. Eu vou ver como que eu vou ter que fazer, porque a flexão inclinada eu não consegui ter um resultado tão bom por causa que eu fui até a falha na flexão na série passada. E também eu não faço só flexão de uma forma comum, é, eu tento ativar todos os meios possíveis que eu posso estimular o meu músculo do peito. Então, eu faço a flexão muito rápida, explosiva, depois eu faço de uma modo mais regular, depois eu faço bem devagar para manter aquela força mais constante, e depois eu faço explosiva, onde eu ainda não consigo bater palma, porém eu faço a flexão e me jogo assim, de forma bem rápida, bem explosiva. Então eu faço formas diferentes de da mesmo tipo de flexão. Então eu vou ver que eu provavelmente vou ter que pegar a flexão inclinada e jogar para outra parte, para outra superset, superset. Na terceira superset, eu fiz, se não me engano, eu fiz elevação lateral junto com tríceps na cadeira, que é um ótimo exercício, porque tríceps na cadeira junto com flexão são os únicos exercícios os únicos exercícios de tríceps que eu faço, e mesmo assim eu vejo grandes resultados na questão física. Então, é claro que eu tô fazendo exatamente esse exercício, porque é um exercício de tríceps que dá pra fazer, então o exercício que eu tô escolhendo tem um propósito, não é só pra ter a estética, um físico estético, porque eu acho que isso é uma coisa muito superficial. Aí você também pode entrar lá na filosofia grega, que eu acho que é o Platão que fala isso, que é uma desgraça um homem não chegar ao fim da sua vida sem ver o potencial do seu corpo. E Bruce Wayne, ele não treina para ter o físico estético, espetacular. Ele treina justamente para conseguir essas habilidades e usar seu músculo ao máximo. Então ele faz várias repetições para conseguir aumentar a capacidade do seu músculo de colocar força em uma quantidade de tempo extraordinária, ou de força explosiva, ou de força constante, ou de resistência, ou de velocidade também. Então todo treino tem um propósito de performance, não de estética. Então, por isso eu também modifiquei o meu treino. Hoje foi um treino mais focado em força. Na próxima vai ser um treino mais focado em desempenho. Desempenho mais condicional. É condicional, pode-se dizer que é um treino mais rápido, com um ritmo mais rápido, com vários exercícios e movimentos como burpees. E o objetivo é para treinar esse condicionamento físico e também utilizar exercícios que são mais compostos da calistenia, como por exemplo handstanding. Handstanding você não treina só o seu ombro, você também treina muito seu core também, e também até pra você conseguir balancear o seu corpo inteiro, que é um exercício muito bom e que eu ainda tenho que melhorar bastante. Então a atividade física tem todo um propósito por trás. E além disso, uma coisa que eu não venho falando muito é a questão do booking. É a questão do booking. Acho que no planejamento geral, do vídeo planejamento geral do projeto, eu falo sobre o meu objetivo de chegar a 90 quilos. Acho que é 190 libras, 90 quilos. Pounds ou libras? Não sei, mano. 90 quilos no final do ano 1 do projeto. E o objetivo disso é para conseguir entrar em bulking, né, trazer meus músculos ficarem mais fortes. Claro que quantidade de músculo não indica força, porém o plano é entrar em bulking, igual o Batman é em bulking e tá com o físico, né, quase do Batman, em específico do Bruce Wayne. E eu tô agora com 87,1 quilogramas. Eu tô comendo 4.000 calorias por dia. Porém, eu tô pensando em aumentar para 4.500 calorias. Porque agora que eu voltei a correr, eu vou provavelmente gastar muita caloria. Então, por exemplo, na atividade física que eu fiz hoje, deixa eu ver quantas calorias eu gastei. Acho que eu gastei 600 calorias. Não, 443 calorias. E isso tem que contar junto com o exercício físico de calistenia por 1 hora, junto com o meu trabalho de marcenaria, que de vez em quando eu tenho que utilizar muito minha força para carregar os móveis, esse tipo de coisa. Então, eu provavelmente devo estar gastando umas provavelmente 1.000 calorias por dia. E o que vai me fazer entrar em déficit calórico, que não é o objetivo. Eu quero dar o máximo de nutrientes para o meu músculo, para ele conseguir performar da melhor forma possível. Então, eu vou ver como que eu vou fazer para conseguir aumentar para 4.500 calorias, principalmente porque também montar um plano para quando eu conseguir o trabalho,
e outro trabalho, porque esse infelizmente não tem cartão alimentação nem refeição, e ver como que eu vou gerenciar gerenciar a questão dos alimentos, já que tudo tá ficando muito caro. Por exemplo, eu tava passando no açougue umas semanas atrás, acho que 2 semanas atrás, o fígado tava R$19,90, pode se arredondar para R$20. É bife de fígado. E essa semana, na semana passada, né? Foi 3 semanas atrás, então semana passada, 2 semanas depois, eu fui lá e o fígado agora ele tava R$25. Então, pra você ter ideia, em 2 semanas aumentou 25% o preço da carne, que é um aumento de 12,5% por semana. Então, isso não é um bom sinal, né? As coisas estão encarecendo. Isso vai ser um problema para conseguir manter o ritmo. O que me preocupa, porque talvez eu vou ter que fazer que nem o pioneiro do projeto Bruce Wayne, que é começar a apelar, não apelar, mas utilizar meios não saudáveis para conseguir bater as calorias necessárias, como por exemplo, Nutella. Eu não. É porque eu não sei, eu não gosto. Não é que eu não gosto de Nutella. Faz tanto tempo que eu não como um doce, algo do tipo, faz muito tempo. Muito, muito tempo. Caramba, eu não consigo nem me recordar quando que eu comi alguma coisa assim. Que acho que faz mais de um mês e meio, talvez, 40 dias, 45 dias. Eu provavelmente eu teria que fazer algumas dessas coisas. Ou talvez comprar whey protein, ver se eu consigo algum desconto de whey protein, ver como que eu posso gerenciar isso, para eu conseguir poupar o máximo de dinheiro possível. Então, isso é uma coisa que eu também preciso dar uma olhada melhor para ver como eu vou gerenciar. Por enquanto, eu vou ver como que eu consigo o máximo aumentar para 4.500 calorias. Uma das formas que eu tô utilizando é usar gordura de porco, que gordura de porco tem bastante caloria, junto com manteiga também. E praticamente é isso que eu tô utilizando. Também comendo bastante arroz. Eu aumentei minha quantidade de arroz para 200 gramas. Tanto no almoço quanto na janta. Antes eu comia 160, 180, agora tô aumentando. Quantidade de feijão também tô aumentando. E para ver se eu consigo chegar nesse ritmo nesse goal, nesse objetivo de 4.500 calorias. E também uma coisa que eu já venho planejando para quando eu for pro trabalho é que provavelmente eu quero levar um protein shake, porque eu normalmente meu café da manhã é 9 da manhã. Porém, eu vou estar no trabalho 8 da manhã. Então, como que eu vou gerenciar para conseguir meu protein shake, meu shake de proteína, né? Então, um dos planos é calorias líquidas. O nosso corpo ele consegue digerir muito mais fácil 1.000 calorias do que você comer 1.000 calorias. Tenta comer 1.000 calorias, você não vai conseguir, mas se beber 1.000 calorias é muito fácil. Você consegue fazer isso em 5 minutos. Então, o plano seria pegar todo o meu café da manhã, que é totalmente já planejado, que é uma vitamina de leite com aveia e banana junto com ovos, e jogar os ovos junto com a vitamina e bater tudo e tomar. Talvez no trabalho ver se eu consigo tomar, senão provavelmente eu vou ter que tomar antes, o que não seria muito ideal, porque aí provavelmente eu teria 4 horas, meu corpo já teria digerido, então não sei se eu teria tanta para conseguir, aquela energia para conseguir correr. Na verdade, não passaria 6 horas, né? O que não 3 horas seria se eu tomasse 9 da manhã. Porém, isso é outra coisa que eu preciso de experimentar para ver se é possível. E, além disso, indo agora, já que foi 20 minutos todo falando sobre a área física, o que é uma coisa que eu tô pensando em fazer é começar a fazer vídeos mais separados pro projeto, porque os vídeos estão começando a ficar muito longos. Porque toda semana, felizmente, está tendo sempre um progresso perante alguma coisa. Então, sempre tem coisas novas a serem faladas ou adicionadas ao projeto ou que foram tiradas do projeto. Então, indo para a parte de estudos agora, essa semana foi uma semana que teve até bastante trabalho. É, tanto que teve que eu fiquei até 8 horas trabalhando, mas eu tinha começado, não que eu tô trabalhando de 9 às 8, mas que como eu tô fazendo curso de manhã, eu tô agora trabalhando de tarde para marcenaria. Então esse dia a gente teve que ir numa casa do cliente, muito longe, o que acabou demandando que a gente ficasse lá até 8 horas, instalando os módulos ou móveis. Porém, essa semana foi muito boa, porque se for comparado a outra semana que teve bastante trabalho, que, olha pra você ver, a última semana a primeira semana, acho que foi essa. Sim, acho que foi a primeira semana que eu comecei a trabalhar. Eu tive. Acho que dá pra ver que é 21 horas que eu tive.
da primeira vez, e a última semana, que foi uma semana que teve bastante trabalho também, eu consegui estudar 7 horas a mais. Então, como eu disse, é sempre aprimorando a rotina. Então, você pode ver 30 horas de estudo, não focou, mas eu acho que dá pra ver que são 30 horas de estudo diário, não diárias, né? Na semana. Então, eu tô conseguindo aprimorar meu gerenciamento de tempo pra isso. E uma das coisas que tá mudando na questão do meu estudo é que eu voltei a fazer contabilidade. E uma das coisas que agora eu tô fazendo é que o objetivo de estudar contabilidade é justamente para aprender a gerenciar, não a gerenciar, mas a entender como empresas funcionam e ter uma base para saber o que eu vou fazer quando eu tiver a minha própria empresa. Então, ah, não só isso, mas também saber como analisar empresas para eu investir. Então, a contabilidade que eu estou focando é tanto na empresarial, que seria a contabilidade mais bruta, pode-se dizer assim, de análise da financeiros da empresa, transações, passivos, ativos, DRE, fluxo de caixa, e esse tipo de coisa. Agora você tem a contabilidade financeira, que é mais focado em investimentos. E essa que eu tenho muito mais interesse, eu tenho muito mais interesse em aprender a investir. Porém, isso também tem uma coisa que eu vim pensando muito aqui, Bruce Wayne, quando ele vai para que seria a fase 2 do projeto, ele não gasta o tempo dele olhando investimentos. O que ele faz é que esses investimentos ele deixa para outra pessoa gerenciar, que nesse caso é o Alfred, e depois, se não me engano, vira o Lucius Fox. Então, talvez eu aprenda investimentos nessa fase inicial do projeto, fase um, para conseguir moldar o meu patrimônio, para quando chegar na fase 2 eu conseguir contratar uma pessoa de confiança e de tô misturando inglês com português, e com uma confiabilidade e com uma capacidade melhor de lidar com o meu portfólio. Então, isso é uma ideia que eu tive, né? Porque sempre inspirando no Bruce Wayne. Que seria um modelo para todo homem seguir, um modelo ficcional que toda pessoa deveria seguir. E eu falo mais disso no vídeo introdutório do projeto Bruce Wayne. Então, dessa questão de contabilidade, uma coisa que eu comecei a fazer é que eu iniciei o curso do MIT, de contabilidade, né? Que eu havia falado na semana passada. E eu consegui terminar o primeiro módulo do curso. O plano era conseguir fazer os 3 módulos, porém eu superestimei minha capacidade, que é uma coisa acho que normal. E eu só terminei um módulo, eu tô no início do segundo módulo, porém o motivo disso é porque é uma coisa que eu me percebendo é que eu não estudo de uma forma normal. Quando eu vou estudar, eu sempre sou muito curioso em relação às coisas. Então, qualquer coisa nova que aparece, eu pego, tento entender o que faço exemplos pra mim mesmo, checo se é que esses exemplos são corretos, até isso aprofundar na minha mente. E tento conectar com outras coisas que eu aprendi. Então, eu tenho esse caderno aqui. Então, essas páginas aqui foram todas da primeira. Claro que tem algumas coisas básicas que já são anotadas no Notion. Então, ok, o caixa, ativo, fornecedores, passivos. Muito disso aqui foi só para revisar o que eu tinha parado por algumas semanas. Então, pode ver aqui, anotações, dívida líquida, accruals, tá um pouco misturado com inglês e português, porque o curso é inglês, né, MIT, de contabilidade financeiras. E esse curso eu estou fazendo é de Shix, ele é de graça. Porém, eu só consigo fazer os exercícios do curso até o quarto. Então, provavelmente, quando eu chegar no 5 e no 6, eu vou começar a usar o ChatGPT para montar exercícios para mim, baseado no curso do MIT. O ChatGPT é muito bom em fazer isso. Então, eu estou tentando analisar melhor para ver como eu consigo aprimorar isso. Uma das coisas que eu vou fazer eu vou pedir uma pessoa que eu conheço para conseguir imprimir alguns relatórios financeiros de algumas empresas para mim, que eu já tirei print. Um deles é da Meta. Eu escolhi a Meta porque uma empresa não tem nenhum objetivo de investir na Meta atualmente. Eu só fiz isso para conseguir analisar melhor e tentar encontrar o que, que eu posso entender das operações da empresa em relação a isso. E uma coisa que eu acabei descobrindo é que as empresas, elas possuem 3 tipos de relatório, pelo menos que eu descobri por agora. Não, o primeiro é o 10K, não, 10K, ou 10K, que é o relatório financeiro contável. O outro é o 8K e o outro é o 10K, 10Q. O 10K, ele é um relatório financeiro contável que é preenchido a cada um ano, então que demonstra profundamente todos aqueles
operações da empresa, como DRE, balanço financeiro, fluxo de caixa, variações no lucros, né, mutações de lucros, esse tipo de coisa no ano inteiro. O, o 8K, ele é mais um relatório, por exemplo, uma empresa acabou de demitir um CEO ou ocorreu falência. Eles emitem o 8K para falar sobre esses eventos que ocorreram em menos de uma semana, para que vão impactar bastante a empresa e não tem como você esperar por relatório anual e trimestral para acontecer. E o relatório trimestral seria o 10Q, que é um relatório que as empresas postam, não é tão aprofundado que nem o 10K, porém apresenta os relatórios mais básicos, como os balanço financeiro, fluxo de caixa e DRE desse trimestre. Então, eu baixei o 10K da meta para fazer isso. Eu vou ver se eu também consigo abaixar os 10Q da Tesla. E que eu percebi também que eu estava analisando, eu percebi que a Tesla teve uma bastante diminuição no lucro, na produção e no caixa, que é uma coisa interessante. Mas o objetivo é me aprofundar completamente em contabilidade agora, porque o plano, como eu disse, é trabalhar, é eu juntar esses conhecimentos de contabilidade junto com a administração, que eu já vou ter agora do trabalho, junto com a minha faculdade de economia. Então, junto com eu tô fazendo esse curso do MIT, também tem outras duas coisas do projeto, que é o Excel e o SketchUp. O Excel, eu terminei o curso de avançado do Excel, então pode-se dizer que em 2 meses eu me tornei avançado em Excel. Porém, eu não diria avançado avançado, eu diria avançado básico barra intermediário, porque o site que eu estou utilizando é alisson.com. Ele tem vários cursos específicos de Excel. Então, esse que eu peguei falava Excel avançado, só que foi muito mais focado nas fórmulas. Então, eu aprendi fórmulas, né? Reforcei algumas fórmulas como sort by. Eu aprendi dois meios de fazer xlookup duplo. Explorei um pouco mais de filter. Explorei algumas sequence, random array, random between e entre outras fórmulas. Então, eu ainda não sei, por exemplo, como utilizar Power BI, que eu sei que é uma coisa que dá para você utilizar no Excel, ou Python. Então, uma das coisas que eu vou aprender no Excel, que eu busco aprender, é dashboards, que, pelo que eu vi, é você transformar todos os seus dados em como se fosse tudo conectado, um gráfico todo conectado, que é fácil de você colocar as informações e preencher tudo. E eu tinha montado uma planilha no Excel antes, que era financeira, só que era uma planilha intermediária, então dá pra ver que ela era bem medíocre, ou talvez o máximo que podia para o intermediário. Naquela planilha você tinha conexões de renda para ativos, passivos, despesas que automaticamente iriam para o relatório mensal, e o restante do relatório mensal você determinava para quais investimentos eu vou colocar para investir, eu vou colocar na poupança, na verdade isso aqui eu vou colocar para reserva de emergência, e esse dinheiro específico do investimento iria para outra aba que era de investimentos, então ali você poderia colocar ações, que é investimento em questão de ações, fundos imobiliários, ETFs, cripto e esse tipo, e etc. Renda fixa, o fundo do governo, se não me engano. E com isso você também, com os investimentos que você tinha outro cálculo que fazia o cálculo de investimentos, menos o withdrawal, que seria a quantidade que você fez, também tinha também o cálculo de retorno para você ver o retorno que você teve e esse tipo de coisa. Ainda há muito que melhorar ainda daquela planilha e eu pretendo fazer isso, porque eu quero que aquela planilha não seja só útil para mim, mas também para outras pessoas e talvez até para próprio esse canal também. Então, o Excel eu diminui ele bastante, porque eu já aprendi o que muitas pessoas, necessário para poder trabalhar na maioria das empresas de Excel. Agora eu estou mais expandido para talvez eu até consiga um freelancer, já que quando eu estava buscando fazer freelancer, um tempo atrás, eu percebi que é possível você fazer um freelancer se você não é especializado no Excel, porque pessoas que precisavam do uso de Power BI no Excel, você tinha duas propostas, aí a pessoa que precisava de limpar os dados tinha 300 propostas, então dá pra perceber o desequilíbrio. O que eu acho que mostra muito bem a questão do mercado, né? Que quanto mais especializado for você em uma área, é, hum, é um pouco porém, porque vai ser. Pode ser um pouco mais difícil você encontrar um emprego específico naquela área, porém, quando você encontrar, você não vai ter muita concorrência, vai ser muito valioso. Então, por exemplo, eu lembro que eu já vi falar, né, na internet de um cara que ele aprendeu uma linguagem, eu não vou lembrar o nome da linguagem, de programação que era usada em 1950, que era usada por bancos antigos. E ele ganha um salário absurdo, porque ninguém sabe essa língua. É uma língua de 70 anos atrás, praticamente, né? 50.
de 70 anos atrás, quase 80 anos atrás. Então, talvez aprofundar no Excel me ajude na questão do freelancer também. E, além disso, também tem a questão do inglês. Como eu tinha dito no vídeo passado, o inglês ele é uma questão muito interessante, porque eu consumo inglês toda hora da minha vida. Eu escuto coisas, eu escuto inglês como o audiobook que eu tô escutando agora é em inglês. Eu leio em inglês, o livro Accounting for Dummies, eu tô lendo em inglês. É, eu falo em inglês, principalmente bastante sozinho, que é uma das táticas que o pessoal fala que ajuda bastante. Eu gosto de treinar bastante a fala em inglês, porque eu acho muito interessante como você pode modificar é, o tom e a sua língua especificamente para produzir determinados sons que você de determinados tipos de fonética. Eu acho isso muito interessante. Tanto que esse aqui era meu caderno de inglês, né? Que eu uso pra fazer inglês quando eu tava totalmente focado pra fazer o TOEFL. Eu tava bastante focado em entender como que eu poderia utilizar a minha voz. Será que eu anotei em outro caderno aqui? Exatamente essa anotação aqui, que mostra todos os pontos vocais onde nós podemos fazer som. Então, por exemplo, o yes é um som único, onde você usa a sua língua para chegar numa parte da boca única, que é o meio da boca. Então, yes, não tem nenhum outro som na língua inglesa que é yes. Também você cat, 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 cat. Aí você tem um bilabial, que seria both lips, então both lip, os mesmos lábios. Lábio dental, que seria o lábio com dente, então feel, fi, que seria, né, o som do F. Dental, tom, língua com dente, que seria D, 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 T, T, e esse tipo de coisa. Isso eu acho muito interessante. Então é algo que eu já tenho bastante interesse e vou treinando aos poucos, com o tempo. De vez em quando eu ainda faço eu faço exercícios do Buzu e ainda olho o flashcards no Anki. Porém, eu tava com. Isso é uma coisa que eu tenho que falar depois também. Porém, eu conversei com uma pessoa que é especializada na língua inglesa e sabe múltiplas línguas diferentes, um poliglota. E essa pessoa me falou que. Não me falou, porém, é, eu tô chegando à conclusão de que, falando com essa pessoa, que eu talvez possa ser fluente em inglês. Eu não tenho totalmente certeza disso, porque uma métrica que eu uso para saber se eu tô fluente em inglês ou não seria o teste de inglês. E eu fiz o teste C1, eu fiz um teste de pronúncia em inglês, de fala, e deu C1. Então, eu já tô avançado na minha fala em inglês, eu tô avançado em todas as áreas de inglês, em escutar, de interpretar texto, de ler, de falar. O único problema é a escrita. A escrita é o único problema, que eu ainda cometo alguns erros na gramática, na escrita. Porém, eu já consigo escrever em inglês, eu entendo que eu tô escrevendo em inglês. Talvez só escrever que me segura para trás. Porém, se eu for pensar em todas as outras áreas, eu posso ser realmente fluente em inglês. O único problema é que eu preciso realmente testar essa minha fluência com pessoas reais em inglês, com pessoas que sabem inglês. O que seria ótimo para poder ir para os Estados Unidos, ou talvez para qualquer universidade internacional que falasse inglês. E Portugal, provavelmente não vai ser uma delas. Então, eu já estudo inglês constantemente, então não há nenhuma diferença em relação a isso. E em questão da contabilidade, uma das coisas que eu estava olhando também é durante o tempo que eu faço o curso, já que o curso ele é bem básico, saúde mental, ONGs, governos, esse tipo de coisa básica. Então eu não preciso realmente de estudar. E eu coloco os vídeos em 2x e vou fazendo as atividades, eu vou fazer algumas coisas do projeto. E uma das coisas que eu estava olhando era em relação a certificados. Tem alguns certificados de economia também, só que eu não olhei muito de economia, eu olhei exatamente contabilidade, porque de contabilidade talvez de economia também, na maioria deles eu preciso de uma faculdade de contabilidade para conseguir tirar ele. Então aqui no Brasil, acho que o CRC, se eu não me engano, é CRC, o CRC, eu acho que é CRC, que é o certificado de contabilidade no Brasil. Infelizmente, eu preciso de uma faculdade para conseguir fazer a prova, o que é um pouco esquisito, porque eu posso estar estudando contabilidade sozinho de casa, com os meios que tem aqui, e com isso conseguir fazer a prova e passar, porque se eu
passei na prova é porque eu sou capaz, não é que eu tenho faculdade ou não, porém eu preciso de faculdade aqui, igual eu preciso para os outros, a maioria dos certificados. Então, tem uma faculdade que é chamada WGU, Western Government University, é, dos Estados Unidos. Porém, essa universidade ela só tem nos Estados Unidos. Ela é uma universidade onde você consegue seu diploma no tempo que você quiser. Então, em vez de uma faculdade padrão, por exemplo, é estilo Bolonha, né, que normalmente o pessoal fala, que você estuda por 4 horas, não, por 4 anos, ou 3 anos, ou 5 anos, ou 6 anos, dependendo do curso. é, na WGU você escolhe o ritmo que você faz. Então, por exemplo, o pioneiro do projeto Bruce Wayne, ele conseguiu terminar a faculdade, né, o curso, o undergrad, o bachelor, eu acho algo do tipo, de contabilidade em 6 meses. Um curso que normalmente demoraria 4 anos. Então, o plano seria conseguir ir nessa universidade, né? Fazer online, já que ela é online. E de graça. Porém, ele só está disponível para Canadá e Estados Unidos. Então, e também o plano seria fazer essa faculdade. Porém, ela só está disponível para Estados Unidos e Canadá. Então, aí a gente entra na outra parte. Ainda tem que falar dos audiobooks no final, mas outra parte que é em relação às faculdades. Tem uma das faculdades que eu tô fazendo, eu ainda não falei o nome ainda delas, que o plano é pelo menos terminar de mandar as coisas pra depois falar o nome delas ainda. Provavelmente eu vou conseguir semana que vem fazer isso. Provavelmente semana que vem eu vou ser capaz de conseguir mandar tudo, aí eu posso realmente falar as outras universidades que eu tô buscando. Porém, as outras, além dessas, é a Faculdade de Bolonha, Minho, e também tinha a Minerva College. E a Minerva College, ela é uma universidade muito interessante. Eu poderia dizer que é a universidade do Bruce Wayne, praticamente. Porque em vez de você ficar preso em um campus, você tem vários campos diferentes, espalhados pelo mundo. Então, o primeiro ano, obrigatoriamente, você passa em São Francisco, e o segundo ano, e os outros 3 anos, você passa em diferentes cidades, conhecendo diferentes pessoas, fazendo diferentes projetos. Então, por exemplo, no segundo ano eu posso passar em Tóquio, no terceiro ano eu posso estar passando em Berlim, e no quarto ano eu posso estar passando em Seoul, na Coreia do Sul, ou em Buenos Aires, ou em London, né? Pelo amor de Deus, não, porém pode ser em London também. Então, pode ser em qualquer lugar. A universidade realmente decide isso pra você. E seria interessante porque eu teria muito contato com outras culturas. Então imagina, eu já sei inglês, então eu poderia treinar ele em São Francisco. Então imagina se eu descubro que na metade do ano que na próxima ano vocês vão pra Tóquio. Eu vou poder fazer trancar, lock-in completamente em japonês, tentar entender o máximo possível da língua, pra conseguir ir lá e usar esse conhecimento pra conseguir me tornar fluente na língua japonesa, entender a questão da cultura deles e depois fazer isso com Berlim e Argentina também. Então seria perfeito pra já me tornar um poliglota, já que eu já sei português e sou praticamente fluente em inglês. Porém, o maior problema dessa universidade, que eu já falei no passado, é o custo dela. O custo dela é enorme, é gigante. Justamente porque a gente tem que pagar, entre aspas, sobre alojamento, esse tipo de coisa, etc. E também as pessoas da faculdade, o custo que elas têm que pagar pra você morar, estadia no local e refeição, tudo pago. Não tudo pago, mas pra você. Sabe, o processo inteiro da faculdade deve ser muito caro. Então, o preço para estar naquela faculdade é muito caro também. Então, o único jeito de eu conseguir fazer essa faculdade é através de bolsa. E felizmente eu encontrei essa bolsa. A bolsa é da Fundação Escolar, que é uma fundação privada feita por bilionários brasileiros que dão bolsa para as pessoas lá fora. E para mineiro eu vou precisaria de 100% de bolsa, não 90% de bolsa, porque 90% quer dizer que eu ainda provavelmente precisaria de uns US$ 12.000, US$ 8.000 a US$ 12.000, o que seria uns 45 a 50 mil reais, você vê quão cara é a universidade. Então o melhor seria conseguir uma bolsa de 100% para conseguir os 4 anos nessa universidade, e esse seria o único motivo que eu iria para lá. E também teria outros poréns que também eu teria que ver, caso eu recebesse que eu passei nessa universidade, que seria enxergar como que eu poderia me aperfeiçoar enquanto eu estou nessa universidade. Porque na Minerva College, como eu disse, você vai de local em local. Então eu quero ver se, estando naquele local,
eu posso usar esse tempo não só para estudar na faculdade, mas também para conseguir encontrar um trabalho nos Estados Unidos. Além de freelancer, que eu posso tentar também. E um desses trabalhos é óbvio que é o de vigia segurança noturno, que é um dos melhores trabalhos que tem para quem quer estudar de noite. E ver se eu conseguir encontrar um desses nos Estados Unidos. E talvez em todos os outros países, ou talvez outros trabalhos envolvendo contabilidade. Por exemplo, talvez encontrar um dos certificados que é possível, como o FR ou ACCA, que funciona em múltiplos países, porém não funciona nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é um pouco diferente, você precisa do CPA, CPA, Certificate of Public Accounting, se não me engano, certificado de contador público. Então, os Estados Unidos é um pouco diferente, ele precisa do CPA, e então o plano seria, talvez, se eu conseguisse exatamente fazer isso, aí provavelmente eu iria para Minerva. Só que também tem a questão do Coimbra também, que nessa fundação eu também posso conseguir bolsa para Coimbra, pelo menos aparentemente eu posso conseguir. Eu posso juntar essa bolsa com outra bolsa que é da Fundação Bradesco, e com essa bolsa também juntar com a bolsa da própria faculdade, e com a bolsa da própria faculdade juntar com a outra, que é uma bolsa para, se não me engano, é para brasileiros também, brasileiros já que fala da língua portuguesa. Então eu posso juntar várias bolsas e conseguir 100% em tudo, que seria perfeito, 100% em scholarship. Então eu poderia exatamente usar o tempo que eu tô lá para investir totalmente na faculdade, plus encontrar um emprego em Portugal. Já que eu ia ficar 3 anos lá. E essa é outra vantagem de Portugal, das universidades de Portugal. Além das bolsas serem muito mais acessíveis e a capacidade de eu conseguir elas podem ser maior, eu vou gastar 3 anos só nas faculdades. Nesses 3 anos eu até posso conseguir um intercâmbio para outra faculdade na Europa. Então, se eu me aprimorar meu inglês o suficiente, eu posso pedir uma para ir no Reino Unido, ou para ir para Escócia, ou para ir talvez para Alemanha, França, qualquer outro país na Europa, na União Europeia. Então, tem esse benefício também, mas não só isso. Esses 3 anos quer dizer que são mais 365 dias a menos do projeto são dedicados à vida acadêmica. Então, quer dizer que nesses 3 anos eu posso conseguir é, o curso de economia, terminar o curso de economia, e com isso já conseguir avançar na minha carreira. Carreira é um pouco difícil ainda de falar sobre isso, falar sobre audiobook, porém já conseguiu o conhecimento necessário para eu já vou estar montando meu patrimônio no futuro, mas os conhecimentos que eu vou adquirir lá vão ajudar no aumento do meu patrimônio e vão me ajudar a conseguir uma renda ativa melhor para eu conseguir investir na minha renda passiva. Então, isso seria porque Portugal seria melhor, mas não só isso também, mas também o motivo de que eu estaria morando provavelmente sozinho. Não sozinho, né? Mas eu teria meu próprio lugar para morar, porque se não me engano, Coimbra, eles não têm uma instalação na universidade, se eu não me engano, e nem o Minho. Acho que Minho tem, porém acho que você precisa de uma bolsa específica para isso. Então vamos supor que eu não consiga essa bolsa e talvez a fundação escolar eu consiga o dinheiro para alugar um local. Ou eu não consigo a bolsa para alugar um local, então eu vou ter que usar o próprio dinheiro para alugar um local. Isso ainda vai ser um benefício, mesmo que eu vou ter que gastar mais, eu vou estar me forçando a me colocar num desconforto muito diferente, que é viver sozinho. Então é uma logística completamente diferente. E que Bruce Wayne com certeza experimentou quando ele estava indo para a savana africana, para as montanhas na China, na Coreia do Sul, na Rússia, nas universidades da Europa. Mesmo que ele estava sendo financiado pela Wayne Enterprises, eu não tô, eu teria sendo financiado pelo meu próprio dinheiro e por bolsas de scholarships como fundação escolar. Porém, ele teve que se adaptar a estar sozinho aí a conseguir coisas básicas, né? Como que eu vou conseguir me organizar, meu gerenciamento de tempo para conseguir fazer tudo que eu preciso para me tornar o Batman. Então, eu precisaria. Seria muito bom porque eu justamente poderia ter essa experiência de estar vivendo sozinho e, hopefully, conseguir, né, esperançosamente, acho que é assim em português, espero, né, que de lá eu consiga ficar na Europa, em vez de ter que voltar para o Brasil. Talvez eu consiga um emprego lá. Eu tenho que ver se eu não sei se funciona aqui nos Estados Unidos, se você conseguir um emprego, eles te dão um cartão verde, ou você pode morar lá já que você trabalha para lá, então você está contribuindo para a economia do local. Porém, se eu conseguisse, seria perfeito, porque se eu morasse na Europa, União Europeia, é muito mais fácil você deslocar para outros locais. Significa que se eu encontrar um emprego em outro país, eu consigo ir lá muito facilmente, a burocracia é muito menor, a mobilidade é muito mais fácil e também a diversidade cultural é muito grande. Eu tô falando de União Europeia como se fosse um país, né? Mas não é, porque os países são muito pequenos, são muito próximos, né? Coloca Brasil, Brasil cobre todo, praticamente quase toda a Europa.
Então seria um momento perfeito, que eu estaria morando sozinho, eu estaria em contato com todas essas línguas, eu estaria muito próximo de, de um ambiente completamente diferente, de pessoas completamente diferentes, talvez até sendo capaz de aplicar algumas coisas da fase 2 durante o projeto, como artes marciais. Então, isso seria o motivo que Portugal seria melhor. Então, esse que é a questão. Portugal seria muito melhor por causa desses três motivos. Só que Minerva seria muito bom justamente por causa dessa experiência de que não seria uma universidade tradicional. Eu realmente estaria fazendo projetos e empreendendo com as pessoas de lá. Então, o network seria muito mais poderoso. Porém, é isso que eu ainda tenho que resolver. Eu tô em dúvida entre Minerva, Coimbra e as outras universidades que eu tô fazendo também. Eu ainda estou com dúvida. Porque ambas têm seus benefícios. Porém, estou muito em dúvida entre Minerva e Coimbra. Provavelmente vai ser essas duas. Se eu conseguir a bolsa. Se eu não conseguir a bolsa para nenhuma das duas, as outras três universidades que eu tô olhando entram. Se eu conseguir a bolsa para uma das duas, eu vou nela. Então, se eu conseguir a bolsa para Minerva e não conseguir nenhuma para Portugal, eu tô indo para Minerva, porque em Portugal vai ser impossível conseguir me manter lá, ao mesmo tempo que eu tenho que pagar a escola e não tá com um débito, um crédito, né? Tá devendo à universidade ter que passar 2 anos da minha vida utilizando uma parte do meu salário para pagar a universidade, né? Que seria ridículo, né? Porque, porra, eu estudei 3 anos para 2 anos da minha vida, a maior parte da minha renda tá sendo destinada à faculdade, né? Então, 2 anos de projetos jogados no lixo. Então, o scholarship seria o melhor cenário possível para isso. E isso aí, talvez, não, isso, como eu disse, isso tudo eu vou conseguir meio que decidir, talvez essa semana ou na próxima semana, quando eu passar pelos estágios da fundação escolar. E se não me engano, tem uma entrevista também que eu tenho que fazer. Mas agora, indo pro último tópico, já que o vídeo tá ficando longo, né? Sempre estão ficando longos agora os vídeos, é em relação à leitura de livros. Como eu tinha falado no último vídeo, eu tava tentando ler o The Millionaire Fastline, ou, ou Os Segredos para a Mente Milionária, que eu achei que eram os dois livros, eram os mesmos, só que não eram. Eu realmente pensei que o The Millionaire Fastline era uma. Os Segredos da Mente Milionária era uma tradução do The Millionaire Fastline pro Brasil, só que não era. E eu acabei descobrindo isso. Então, essa semana, de quarta-feira até domingo, eu consegui terminar o audiobook dos Os Segredos da Mente Milionária. E o motivo que eu consegui terminar esse audiobook são 6 horas, então 5 dias, né? Dá quase uma hora e uns 20 minutos praticamente por dia, uma hora e meia talvez, porque são 6 minutos e 20 e poucos, 6 horas e 20 e poucos minutos. E. Perdão. Então, eu consegui terminar esse audiobook de uma forma muito mais rápida e consegui absorver o conhecimento que tem nele, porque eu tô usando todos os espaços livres do meu ouvido, né, todo o tempo livre que meu ouvido tá livre para escutar os audiobooks. Então, eu tô saindo bastante para resolver algumas coisas de faculdade, também de emprego. Então, durante esse tempo que eu tô saindo, eu tô usando esse tempo justamente para escutar audiobook. Então, por exemplo, hoje eu tive que sair, eu fiquei aproximadamente 2 horas fora. Nessas 2 horas eu fiquei, pode-se dizer, 95% do tempo escutando o audiobook The Millionaire Fastline. Então isso já são 1 hora e 50 minutos do audiobook escutados, ou talvez um pouco, porque tem vezes que eu volto para conseguir entender melhor uma sentença. Ou porque meu cérebro viajou e eu perdi o que o livro tava falando. Então, foi assim que eu consegui, né? E também, no almoço, na janta e no café da manhã, tanto quando eu tô fazendo quanto quando eu tô comendo, então quando eu tô lavando os pratos, eu tô escutando o audiobook. Então, eu tô usando todo o tempo possível para conseguir absorver o máximo de conhecimento que tenho do livro. E eu achei um livro bem medíocre, O Segredos da Mente Milionária. O The Deep Work foi um livro muito bom. Consegui colocar muitas coisas na minha vida em relação ao The Deep Work. Umas coisas ainda tem que colocar que eu não sou tão bom com planejando, como por exemplo, planejar exatamente o que eu vou fazer em uma sessão de estudos, porque normalmente eu coloco objetivos. Tem tá, contabilidade, o objetivo é esse e esse, Excel, o objetivo é esse e esse, SketchUp, o objetivo é esse e esse. O SketchUp, né, no caso que eu não havia falado, eu consegui montar o modelo do local que eu tô aqui do meu quarto, agora eu só preciso especificar algumas coisas. Ah, e também. ah, O The Deep Work, também outra coisa é planejar o horário que você vai mexer em redes sociais. Uma coisa que eu percebi é que eu não uso mais Instagram, porque ter ficado uma semana sem Instagram, então eu dou uma semana e alguns dias,
Por causa, não foi por causa de Deep Work, é porque eu percebi que eu tava perdendo tempo no Instagram, então eu falei, vou ficar uma semana fora. E quando eu tava correndo, o The Deep Work, né, o autor, acho que é Cal Newport, Cal alguma coisa, o autor, havia falado que você não precisa de rede social. Os benefícios dela são muito pequenos comparados às desvantagens. Então, eu parei de usar o Instagram completamente. Então, agora minha única rede social pode ser que é o WhatsApp, talvez o LinkedIn, que eu olho de vez em quando, já consegui a vaga e vaga de porteiro vigiando tudo, não tem no LinkedIn. Tem mais no Indeed e no Glassdoor, se não me engano. E o meu e-mail. Então, depois que eu voltei pro Instagram depois de um tempo, eu só percebi que não fazia o menor sentido, que era perda de tempo, tá realmente mexendo no Instagram, mesmo que alguns tenham alguns conteúdos até interativos. Eu tô perdendo tempo que eu poderia estar usando pra estudar, ou escutar um audiobook, ou estar descansando da minha sessão de estudo, ou estar começando a estudar. E tudo tem um efeito. Minha rotina, ela é um pouco maleável, porém, ela muda muito dependendo do tempo que eu gasto pra fazer algumas coisas. Então, por exemplo, de manhã cedo, se eu não correr, se eu acordar um pouco tarde, e, sei lá, em vez de sair correndo 5 da manhã, eu acabo acordando tarde. Por exemplo, 5h30, por exemplo, eu não vou mais correr. Pode parecer um pouco pode parecer um pouco rígido isso, porque o plano sempre é correr, talvez entre 4h50 a 5h10 da manhã eu começo a correr. 5h30, o problema de 5h30 é que, é, pelo menos, já tem muita pessoa indo pro trabalho, e também já tem muitos carros em movimento na rua. Então, e também já tá amanhecendo, eu odeio correr de dia, então vai ser bem interessante quando eu começar a trabalhar. Eu prefiro correr à noite, eu acho muito melhor, tem menos pessoas na rua, eu consigo me focar melhor. Eu não preciso, tem vezes que parar porque um carro tá passando, ou né, ficar de olho, ou ter que pegar um caminho diferente porque alguém tá andando no que eu tô. E também porque se eu correr 5h30, eu vou chegar em casa mais tarde. Então eu teria que pegar o meu banho e mandar lá pra meio-dia depois do exercício físico. Então eu teria que chegar e fazer e estudar, depois tomar café da manhã e estudar, fazer o exercício físico, tomar banho e almoçar, o que impactaria no tempo que eu estaria indo pra e fazer trabalhar de marcenaria. Então, eles têm. Minha rotina é maleável, porém até um certo ponto. E esse ponto até pode ser um pouco rígido. Ah, então, a questão do audiobook, o motivo que eu achei. Né, de Deep Work, a questão do WhatsApp, isso que eu ia falar, viajando aqui. O WhatsApp, eu não consigo, eu tenho meu celular aqui, né, mas eu não consigo mexer no WhatsApp pelo celular, porque parece que é alguma coisa estranha, porque é como se eu me sinto muito improdutivo quando eu pego para mexer no WhatsApp no celular, para responder mensagens, esse tipo de coisa, etc. Eu prefiro muito mais mexer no computador, parece que em computador eu tenho um maior controle, eu não sei dizer, porque o WhatsApp é só uma aba no computador entre várias. Parece que é o quê? Parece que eu tô sendo mais específico, mais estratégico quando eu abro o WhatsApp no computador do que quando eu abro no celular. Porque no celular eu tô fora do meu campo de visão do computador, que o computador é como se fosse meu barra de computador, né? Praticamente o meu computador faz tudo. O Notion seria o meu barra de computador dentro desse barra de computador. O notebook é onde eu faço tudo. Então, quando eu tô abrindo o WhatsApp, é como se meu subconsciente já tivesse relacionado o computador com o desempenho e com estudos. Então, eu tô aqui no WhatsApp só para fazer o simples. E eu vou sair direto. O WhatsApp não. O WhatsApp no celular não. O celular é uma coisa completamente diferente. Mesmo que tenha meu banco, tenha o Discord, tenha o WhatsApp, tenha o Anki Cards, tenha o Busuu, o Duolingo, esse tipo de coisa. Isso não é um AP, isso não é um dispositivo que é totalmente usado para estudo. Então, pegar nele e abrir o WhatsApp, eu me sinto muito mais improdutivo. Então, é uma coisa que eu parei de fazer. Claro que quando eu saio, eu preciso olhar o WhatsApp aqui, que é um pouco inevitável. Porém, sempre que eu tô em casa, eu busco olhar pelo computador. Que eu perco muito menos tempo fazendo isso. E sobre o Segredos da Mente Milionária, que eu consegui concluir, eu achei um livro medíocre, porque ele é quase como se fosse um resumo do livro The Magic of Thinking Big, junto com o The Power of Positive Thinking, junto com o Psicocibernética, que deve ser um desses livros aqui. Esse livro aqui, o Psicocibernética. Só que para dinheiro, e bem simplificado. Então, não teve muita coisa que eu consegui tirar daquele livro, além de reforçar algumas ideias que estranhamente também se repetem no The Millionaire Fastline, mesmo que algumas são completamente, ou 90% são completamente jogadas no lixo. Que eu tô achando o Fastline um livro muito bom, talvez o melhor escolhido do projeto até agora.
Porém, o Segredo da Mente Milionária, ele tem algumas ideias boas, como fala muito sobre a questão de crenças, né, psicocibernéticas, autoimagem, psicocibernéticas, como a nossa infância, psicocibernéticas, fala sobre, impacta completamente a nossa vida e como nós enxergamos o dinheiro, pode ser em geral a vida inteira. Também fala sobre a questão de sempre você pensar positivo numa situação, que tudo vale de percepção, The Magical Thinking Big, The Power of Positive Thinking, e que você tem que ter a percepção correta, aquela que vai te ajudar a alcançar o objetivo que você quer. E também tem a questão de você ficar longe de pessoas negativas, The Power of Positive Thinking. E esse exato conselho, fique longe de pessoas negativas, foi repetido no The Obstacle is the Way, foi repetido no The Magic of Thinking Big, foi repetido no The Power of Positive Thinking, foi repetido no Segredos da Mente Milionária, foi repetido no The Millionaire Fast Line, foi repetido no Psicocibernéticas. Então, dá pra perceber que é um padrão. Então, se tem um conselho que é repetido em vários livros diferentes, que tem até ideias diferentes, como o Segredos da Mente Milionária e The Millionaire Fast Line, então provavelmente é uma coisa que realmente deve funcionar, né? Porque você tá tendo tantamente repetido. A mesma coisa vale pra você ter um pensamento positivo e que as suas crenças importam e que você precisa tomar ação em relação a tudo. Sempre tome ação, fique longe de pessoas negativas, sempre pense positivamente sobre o assunto. A nossa vida é feita de percepções, então sempre busque a percepção que vai te ajudar a aprimorar. Esses são os quatro que apareceram em praticamente quase a maioria dos livros que eu li de self-improvement. Então, esses são os quatro que provavelmente são as verdades absolutas, né? Que são os quatro principais. E isso foi até que o bom, né, do Segredos da Mente Milionária. Porque também tem outras coisas, como os 10% para você usar para você se sentir rico. É uma ideia interessante, porém eu pensei em modificar ela para o projeto Bruce Wayne. Porque em vez de só usar 10% para ir no restaurante aleatório e comer qualquer coisa, que seria um desperdício de dinheiro, porque seriam as horas do meu trabalho seriam usadas para aquilo. É muito melhor, talvez, usar esse dinheiro para comprar um produto do projeto, talvez um whey protein, por exemplo, ou uma creatina, ou suplementos como ômega 3, magnésio, ou não só isso, para conseguir ômega 3, ou whey protein, ou creatina, ou alguma coisa relacionada ao projeto. E não só isso, mas também, por exemplo, a questão do hotel, que ele deu um exemplo de passar um dia no hotel, final de semana no hotel. Em vez de passar só o final de semana no hotel, usar aquele hotel como um meio de você é, fazer uma transfusão de identidade. The Deep Work fala sobre isso, que a criadora do Harry Potter, quando ela foi escrever os próximos livros da série de Harry Potter, elas foi para um castelo medieval gótico. Por que os castelos medieval gótico? Porque é justamente, acho que é o castelo de Hogwarts, 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 não sei como fala, do Harry Potter. Eu nunca li Harry Potter, eu acho que é isso. Eu não sei nada de Harry Potter, mas eu acho que esse é o castelo de Hogwarts. Então, ela se colocou num ambiente que é, faz uma conexão completamente direta com a tarefa que ela está fazendo. Então fica muito mais fácil de os pensamentos fluírem. Então, o hotel seria justamente isso: usar o hotel de luxo ou mais sofisticado como uma alavanca para a construção de não só identidade para estar num local melhor, mas também para um trabalho profundo melhor. Mas não só para isso, mas também para a construção de ideias melhores. E perdão pelos cortes nesse vídeo. Então, eu pretendo usar esse conceito do livro de uma forma melhor. Porém, por exemplo, tem conceitos que eu discordo completamente, como por exemplo os 10% investidos. Perdão. E que o livro The Millionaire Fastline zomba, né? Porque realmente faz sentido. Porque muitas dessas pessoas que falam, invista 10% do seu dinheiro, invista parte do seu dinheiro, elas não ficaram ricas investindo o dinheiro delas, elas ficaram ricas criando um produto ou fazendo um serviço ou tendo uma empresa, né? Que seria uma coisa. Tendo uma empresa, tendo um produto, um negócio próprio. E The Millionaire Fastline fala disso. Então, todos os gurus que você vê na internet, eles não conseguiram o dinheiro dele através de investimentos, mas sim através de negócios próprios. E também, se eu for colocar também R$ 1 milhão, 10% de R$ 1 milhão, que seria R$ 100 mil, investidos, vai dar muito mais resultado que a pessoa que ganha o salário mínimo e vai investir 10%. Absolutamente, né? Então, o que a pessoa vai conseguir nos 50 anos de
investimentos acumulados, caso não tenha nenhum problema, não é nem comparado que a pessoa com 100 mil vai conseguir em 2 anos. E é exatamente esse que é o ponto, né? E que é uma coisa que bate, é quase como se fosse um soco na cara das pessoas que acreditam nisso, e até eu. Porque parte do objetivo do projeto é exatamente isso, eu juntar a maior quantidade de dinheiro possível, usar essa estratégia do FIRE, Financial Independence Retire Earlier, independência financeira, aposentar cedo, para conseguir juntar o máximo de dinheiro possível. Porém, quando eu tava vendo esse podcast do The Fire, é algo muito depressivo e triste, porque o objetivo do projeto é conseguir 1,750 milhões de dólares aos 30 anos, que seria daqui 12 anos na questão do projeto. Porém, é no ano 12 do projeto. Porém, o FIRE, ele prevê que você vai se aposentar com 50 anos. 50 anos. E, cara, é algo, tipo, é como se eu vou trabalhar no emprego. Tipo, se você quer se aposentar, muitas pessoas querem se aposentar, mas nem gostam do emprego que elas estão trabalhando. Não tem nenhum propósito no emprego que elas estão trabalhando. E qual que é o sentido de fazer tudo isso pra conseguir entrar num trabalho que eu não gosto e passar 32 anos da minha vida num trabalho que eu não gosto pra conseguir me aposentar no FIRE e com o dinheiro mínimo pra viver mínimo. Então, toda vez que eu queria ir pra um local diferente, ou conseguir viajar pra outro lugar, eu tenho que fazer um ultra plano pra não gastar tanto, ou talvez nem aproveitar o tanto que eu quero pra não perder minha renda. Ou se a pessoa tiver um parceiro, ela dizendo, não, parceiro, não pro filho, caso as pessoas tenham um filho, porque infelizmente a gente só pode gastar 3 mil dólares esse mês, ou 4 mil dólares esse mês. Então, sinto muito. Isso parece muito triste, pelo menos pra mim. E o Terminal Fastline ele fala sobre isso, né? Que um pouco. Ele zomba falando que isso é idiota. Porque a ideia de que, investa R$ 100 do seu investimento por 60 anos, quando você tiver 70 anos, você vai conseguir se aposentar sem a ajuda do governo e vai poder aproveitar sua riqueza por 10 anos, 15 anos até você morrer, num período de idade onde você não vai conseguir nem correr 2 quilômetros direito, né, a maioria das pessoas, ou você não vai conseguir nem ter a capacidade física, a capacidade mental para você conseguir fazer as coisas que você queria. Por causa das limitações físicas. E se você não tiver sorte, se você tiver sorte, não tiver sorte, ou tiver sorte, né, se você tiver sorte, você não vai morrer antes disso acontecer. Então, eu acho que isso demonstra a maior diferença desse projeto para o projeto Project Bruce Wayne, esse projeto Bruce Wayne, do projeto Bruce Wayne para o Project Wayne, do Pioneiro. O Pioneiro ele tá usando totalmente a estratégia do FIRE. Eu vou usar a estratégia do FIRE, só que ele não é o objetivo 100% principal. Porque uma coisa que o Segredamente Milionário, se não me engano, ele não falou, é que ele dá muito atenção para renda passiva. Só que para renda passiva crescer, você precisa da renda ativa. Porque sem a renda ativa, você não consegue aumentar a renda passiva para ela começar a crescer de forma independente. Como que a renda passiva vai aumentar de uma forma significante se eu coloco R$ 100 reais por mês? Ela vai aumentar muito mais se eu colocar 60 mil reais por mês, 100 mil reais por mês. E aí que a gente entra na parte de empreendedorismo, que é o que o The Millionaire Fastline fala bastante sobre a ideia de empreender, que o único jeito de você realmente enriquecer, e que todas as pessoas que enriqueceram alcançaram isso, é você ter no próprio negócio. Até ele fala, você nunca vai encontrar uma pessoa de menor de 15, 18, que tem milionários dessa idade, de 20 anos, que são milionários através de investimentos. Não existe, nunca vai existir. A pessoa só, a não ser, ela só vai conseguir se tornar milionária através de um negócio. Claro que ela pode conseguir um negócio que dá 800 mil, 900 mil dólares e ela investe 50% desse dinheiro e isso faz ela se tornar milionária. Só que lembra, o negócio influenciou a renda passiva a ter esse retorno. Então, no final das contas, o que eu tenho que focar é nessa renda ativa. Então, qual que é o plano? Eu não quero trabalhar no emprego que eu não gosto. Todo emprego que eu quero fazer, mesmo que eu ganhe pouco, tenha um propósito específico para ajudar no projeto. E uma das coisas que o The Millionaire Fastline fala é a importância de você fazer um negócio online, porque você pode, as liabilities, as despesas, os passivos de você fazer um negócio online é muito menor do que físico, além que você tem quase nenhum imposto. A dificuldade que eu tenho para criar um site e talvez fazer ele bombar um aplicativo, um jogo, algo do tipo, pode ser maior por causa da programação, esse tipo de coisa, entender como que pode funcionar até a mente humana para programar algumas coisas, etc. Porém, você tá entendendo que as liabilities, as passivos são muito menores do que você ter que criar uma empresa física, ter todo o capital para fazer isso, né? Talvez até pegar dinheiro emprestado, ainda além dos sócios, e com isso você tem que pagar para outras pessoas trabalharem com você, plus
pagar os 300 impostos e obrigações que a empresa tem em relação a isso, e quando você percebe, a maior parte do seu capital está indo mais para impostos e obrigações do governo do que da sua própria empresa. Então, o objetivo é justamente isso, é ir, é, talvez ver se eu consigo encontrar um negócio que eu possa fazer. Talvez eu não vou conseguir focar muito nisso agora, porque o plano agora é totalmente ficar na contabilidade, porém eu já tô anotando algumas ideias de negócio que eu tô tendo. Então, toda de vez enquanto surge alguma ideia, tem algumas coisas que são um pouco absurdas, porém surge uma ideia interessante de negócio. Eu tô anotando elas no Notion, depois eu vou talvez dar uma olhada para ver se realmente são aplicáveis, porque tem um potencial, tudo tem um potencial. Sempre há espaço para você criar algo novo, empreender e automatizar, principalmente com inteligência artificial, que é uma coisa que eu também preciso olhar, porque é uma coisa que vai ter no futuro. Se você for nas lojas de classe mais alta, muitas não tem nem caixa humano mais, são máquinas. Então, muitas dessas atividades básicas vão ser automatizadas, somente de sites. Provavelmente no futuro, ônibus vai ser automatizado por inteligência artificial, porque muitas pessoas estão trabalhando de ônibus mais, muitas pessoas que trabalham são idosos. A mesma coisa vai para os caixas, talvez até para trabalhos talvez um pouco manuais, pode-se dizer assim. Ou, por exemplo, coding pode até ser substituído, talvez seja talvez um pouco difícil, porque só o único trabalho que não seria substituído seria aqueles trabalhos que envolvem pensamento crítico, criatividade e resolução de problemas, porque uma inteligência artificial não consegue fazer isso. Então, isso é uma coisa que eu também tenho que olhar. E é uma coisa que eu achei muito interessante do livro The Millionaire Fastline, que ele pega bastante nessa ideia de empreendedorismo e esquece tudo que a sociedade e os gurus te contaram. Então, essa é uma coisa que eu tenho que olhar. Então, o plano é conseguir aprimorar minha capacidade de conseguir analisar empresas, entender como elas funcionam por dentro e por fora, através de administração, contabilidade e economia, entrar nesse mundo empresarial, com isso conseguir um capital muito grande em relação a isso, e com esse capital que eu conseguir poupar bastante através do FIRE, e parte desse capital que eu poupar através do FIRE, utilizar para conseguir talvez criar um negócio, um projeto ou algo do tipo, para contribuir para a sociedade e, consequentemente, me fazer enriquecer e me fazer sair da fase um do projeto de uma forma mais rápida. Mesmo que eu consiga sair de uma forma mais rápida, ainda eu quero fazer algumas outras coisas, como talvez conseguir um MBA Business, um MBA diploma. Mas uma coisa que eu tenho muito interesse em fazer, como eu disse, é medicina, elétrico e engenharia. Eu esqueci o nome em português. Engenharia elétrica, tenho muito interesse em engenharia elétrica, psicologia criminal, medicina também, eu tenho muito interesse nessas áreas. Porém, eu quero também bastante aprender primeiro sobre o mercado financeiro, né? Como o nosso mundo funciona praticamente. Então, tudo no projeto tem que ter um significado, eu não posso estar fazendo algo só por fazer. Então, é uma coisa que o The Millionaire Fastline abriu minha mente sobre, né? Sobre as possibilidades que eu posso é, a- conseguir. Também tem outros ensinamentos que o livro fala, como, por exemplo, você mudar de ambiente, Universidade Internacional, é o plano para isso, e outras coisas. Porém, hoje eu consegui escutar bastante do livro, eu falta 3 horas para eu terminar o livro, então eu consegui em 3 dias. Três? Eu consegui, em 3 dias, praticamente ler 8 horas do livro, já que são 11 horas de audiobook, então você pode perceber como que eu tô escutando bastante. Então, eu plano, talvez eu consiga terminar esse livro daqui 2 dias, 3 dias, dependendo, já que eu não vou sair mais no resto da semana. Então, uma coisa que eu tô fazendo também é que eu não tento toda hora lembrar do que o livro tá falando. Tem algumas partes chaves que meu cérebro já consegue pegar na hora, perdão, e que eu reflito sobre. Porém, tem outras partes que eu deixo meu subconsciente absorver a informação. Foi que nem o Deep Work. Eu sabia alguns conceitos chaves, porém o resto eu não sabia exatamente. Então eu só coloquei uma música, sentei e vou escrever sobre o Deep Work. E naturalmente meu subconsciente foi mandando as ideias, tá? Isso, o livro falou sobre isso. Isso se conecta com isso. E a mesma coisa sobre ter Millionaire Fastline e o Segredos da Mente Milionária. Exatamente o que eu vou fazer hoje à noite, né? Jogar essas ideias do ter Millionaire Fastline que eu aprendi agora e ver como elas se correlacionam e como eu posso aplicar na minha vida. Sempre tentar aplicar algo do livro na minha vida. Então, o plano para essa semana é ver se eu consigo terminar o módulo 2 do contabilidade. Eu realmente, né, é, eu esqueci como fala em português, cara. Hopefully eu consigo terminar o terceiro módulo também, porque eu me recuso a demorar 12 semanas para aprender, para terminar esse curso. Eu preciso demorar no mínimo a metade disso, que seria 1 mês e 2 semanas. O que, né, mostra que o foco tá virando totalmente para contabilidade e talvez para no futuro conseguir o certificado ACCA e o CertiFR, que não precisam de faculdades.
e que realmente me possibilitam trabalhar internacionalmente, como, não totalmente internacionalmente, 140 países, né, que seria quase internacional, só que alguns como o Brasil e os Estados Unidos não aceitam. Para eu conseguir trabalhar com contabilidade, entender como funciona as operações dentro da empresa no lado contábil. Então, esse foi o vídeo da semana 41 do projeto. Parece que cada vídeo tá ficando um pouco mais longo, porque toda semana tá tendo um update novo, ideias novas surgindo e aprimoramentos em relação à rotina e no projeto. O que seria o objetivo principal do projeto Bruce Wayne, que é sempre ficar melhor, sempre me tornar a melhor versão de mim mesmo. Toda semana tá melhor. Claro que ainda vai ter alguns erros que podem ser cometidos. Por exemplo, ontem, né? Eu passei mais tempo. Foi quando eu tive essa realização que, cara, eu não posso mexer no WhatsApp no celular, porque é uma perda de tempo e parece que minha dopamina lançada no meu cérebro é maior e eu não consigo fazer outra coisa, eu preciso ficar olhando no WhatsApp, é muito esquisito. E eu passei mais tempo no WhatsApp ontem que fez eu ter um. Mesmo estudando, acho que ontem eu consegui estudar o quê? Umas 6 horas, eu acho. Mesmo estudando 6 horas, não foi o suficiente. Na verdade, não, eu não estudei 6 horas. Eu estudei 4 horas. 4? Não, perdão, eu estudei 2 horas 2 horas e 50 minutos ontem. Trabalho. Então, então, você vê como o dia de ontem, pelo menos eu consegui o mínimo, que é 2 horas, porém, eu ainda cometo alguns erros. Então, sempre tentando melhorar nessas questões, né? Que eu usei a desculpa do trabalho para o WhatsApp e isso acabou resultando, né, nessa decaída de qualidade. Então, sempre utilizando como aprendizado. Todos os erros que eu cometo têm que ser usados como aprendizado para aprimorar. E eu já acabei com meu problema de inconsistência, então agora é acabar com esses erros pequenos. Eu já tô conseguindo acordar 4 da manhã quase de forma constante. Eu consegui acordar. Nos últimos 5 dias eu consegui acordar 3 dias, que foram os 3 dias que eu corri. Então o plano é já conseguir acordar toda semana, 4 da manhã, dependendo do horário que eu for dormir. Então consegui criar essa consistência e o gerenciamento de tempo necessário. O que eu tô vendo que eu tô conseguindo ver provas tangíveis que eu tô conseguindo fazer isso. Então é bem possível que no final do ano eu consiga conseguir todas essas habilidades necessárias, já que ainda faltam 80 dias, se eu não me engano. Se eu não me engano, 80 dias pra. Deixa eu ver aqui no Notion, que eu tenho registrado no Notion aqui exatamente o timer do Year One, ano 1 para ser terminado. Se não me engano, deve faltar 80 dias agora, que eu não fico muito contando os dias. Let me see. Falta 81 dias para terminar o ano 1 do projeto. Então, ainda há muito tempo, muitos dias ainda para eu conseguir acabar com esses problemas básicos que eu ainda tenho. Então, esse foi o resumo da semana 41 do projeto Bruce Wayne, buscando tornar Batman ou Bruce Wayne na vida real. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha achado inspirador. E caso vocês tenham alguma ideia ou uma sugestão, que nem o cara do último vídeo, ele deu sugestão de programação que correlaciona com essa ideia que eu tive de, através do The Book, The livro The Millionaire Fastline, que é fazer talvez um negócio online, mas não um negócio como dropshipping, mas algo realmente que possa ajudar as pessoas. Uma coisa que eu falei que eu tenho ideia de fazer isso como um side hustle, um side business na universidade. Talvez eu consiga olhar isso um pouco antes, porque juntando o que ele me falou junto com o Millionaire Fastline, quase como se juntou uma ideia. Então eu agradeço muito esse cara que deu essa sugestão pra mim. Também é uma forma muito mais tangível de você conseguir fazer um freelancer ou trabalhar pra fora, né? Já que eu sei inglês, eu sou agora fluente em inglês, só precisa de programação. Então é uma forma muito boa de conseguir outra renda, né? Através disso. Então, valeu para esse cara ter me dado essa dica. E se quem tá assistindo esse vídeo tem outra dica, alguma sugestão para me dar, possa, por favor, eu peço que vocês me deem, porque eu sempre tô buscando me aprimorar, explorar novas ideias, entender como eu posso aprimorar eu mesmo como pessoa, me tornar mais próximo de Bruce Wayne, me tornar Bruce Wayne. Então, espero que esse vídeo tenha sido inspirador. E esse foi o resumo da semana 41 do projeto Bruce Wayne. Então, a gente se vê na próxima semana.